Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o pastor Alex. Ele é da igreja CCTP de Serrana. Seja bem-vindo, Alex, no podcast. Obrigado, meu querido. Agradecido aí pela oportunidade. Obrigado mesmo. Ô Alex, começa falando um pouquinho. Quem é a pessoa do Alex? Então, interessante, né? Falar de mim mesmo é um pouquinho complicado, né? Mas, vamos lá. A graça de Deus hoje manifestada na minha vida me permite hoje poder falar um pouco de mim. Alex é um homem casado, né? A esposa Renata, com duas filhas, uma bênção de Deus, que é a Letícia e a Maria Cecília. Uma de 13 e uma de 4 anos. Não pode errar as idades, hein? Às vezes eu erro. Não, de 13 e 4 anos. Você tá casado há quanto tempo, Alex? Peguei, né? Não, 22 anos. 22 anos? 22 anos estou casado. Já, graças a Deus. Foi uma bênção de Deus na minha vida. Foi bênção. Ô Alex, mas falando um pouco sobre a tua infância, como é que foi a sua infância? Você é natural de onde? Eu sou de Iturama, Minas Gerais, sou mineiro, né? Não. Dá pra ver, mineiro é o Então, na minha adolescência, eu não nasci no berço evangélico, eu não conhecia, nem imaginava essa questão da palavra de Deus, o evangelho, né? E caminhando, assim, para cima e para baixo, no meio daquelas turmas, né? Sempre com amigos, achando que... Naquela época eu acreditava que nós tínhamos amigo, que era parceiro para todo, né? Para ali, estamos ali para defender isso e aquilo. Então, assim, a minha adolescência, ela foi baseada um pouco nessa questão de amizade e sofrer um pouco em casa, né? Que meu pai trabalhava em posto de gasolina e ele gostava de beber, rapaz. Então Você morava na cidade mesmo? Na cidade, na verdade, nessa época, a maior parte da minha adolescência foi em Uberaba. Mas é tudo dentro de cidade, não é nada Não, dentro da cidade. Sítio, chácara? Não, dentro da cidade mesmo, Uberaba. Uberaba foi a maior parte da minha infância mesmo, assim, da minha adolescência, né? Que eu pude mais, assim, estar mais presente, né? Ele trabalhava em posto de gasolina e bebia? Nossa. Alcoólatra? Ele era alcoólatra. Ele bebia, chegava em casa, era agressivo. Então, assim, teve muitas situações, assim, constrangedora, dentro de casa mesmo. E nós, querendo ou não, por mais adolescente, nós éramos homens, né? Então, chegava ao ponto de presenciar, às vezes, uma agressão com a mãe. Então, isso machucava, chateava a gente. Então, Vocês são em quantos irmãos? 4. Eu e mais 4. Somos 5 filhos. Você é o mais velho? Mais velhos. Mais velho. Mais velho. Você era o que tinha que tomar a responsabilidade de ter que intervir, fazer alguma coisa. Tinha que estar presente em qualquer circunstância, né? Nós estávamos ali presente. Então, os meus irmãos, por ser mais novos, eu tinha que cuidar deles, né? Meu pai trabalhava no posto, a minha mãe era dona de casa, mas ela, assim, sempre ficava na minha responsabilidade. Por ser 5 filhos, sempre estava levando um no médico, cuidando levando para a escola, essas coisas. Então, querendo ou não, ficava uma parte das crianças comigo, né? Então, a gente ficava tomando conta. Você tinha quantos anos aí? Nessa época eu tinha o quê? Uns 12 anos, 10 anos. 12 anos você tinha que cuidar dos seus irmãos? 12 anos já sabia fazer tudo. Lavar a casa, lavar cozinhar louça, também? Cozinhar. Aprendi novo. A tua mãe trabalhava também, não ficava em casa? Não, ela trabalhava em casa, mas teve assim, a maior parte dela, ela era costureira, dentro de casa mesmo. Então, ela estava costurando, ou às vezes ela levava um filho no médico, então eu tinha que se virar com os afazeres de casa. E como é que era o teu relacionamento com o teu pai vendo tudo isso acontecer aí com a tua mãe e tal? Então, assim, com ele, assim, ele era meu pai, eu sempre fui, assim, um cara amoroso, então, sempre amei, independente das circunstâncias, eu sempre amei meu pai, minha mãe, mesmo sabendo de tudo aquilo, vendo, na verdade, né, não estava nem, eu estava presenciando, que era o mais triste, era ver aquilo e não poder fazer nada. Você viu e teus irmãos viu tudo? Tudo, todo mundo. Só que os demais era mais criança, né? Uma faixa de 4, 3, 5. Então, assim, eles não entendiam muito. Mas era eu mesmo. Isso era todo dia? Ele bebia todo dia? Quase todos os dias.
Ele saía do serviço, já passava no bar, bebia, chegava em casa já descontrolado. Mas era só com a tua mãe ou com você também? Comigo nem tanto, porque eu já vendo aquela situação, eu fugia. Uhum. Eu ia para um outro canto. Eu não gostava de entrar em conflito com ele, né? Eu saía para outro canto. Agora, o meu irmão, que é 1 ano mais novo que eu, ele já gostava de ficar na sala. Gostava de assistir um filme, a televisão. Criança, você já viu, né? Gosta de assistir. E ele lá assistindo televisão, aí meu pai chegava agressivo, bebia, batia nele, aí, nossa, aí virava aquele transtorno. E eu sempre, na medida do possível, o que eu podia fazer, eu ia lá. Aí eu ia lá, eu chegava lá, tentava tirar o meu irmão, tentava apaziguar a situação, mas meu pai, por estar alterado devido à bebida, ele acabava sendo um pouco agressivo com a minha pessoa também. Mas eu sempre abaixei a cabeça, sempre tentei fazer com que tudo isso não chegasse a me atingir diretamente. Mas, assim, indiretamente acabava atingindo, né? E isso sem a tua mãe conhecer a Deus, nada disso? Sem conhecer. A minha mãe, perdão, ela teve uma fase que ela foi em igreja, mas não era assídua, né? Ela não estava indo constante. Porque meus pais, na verdade, eles eram... Meu irmão, um dos meus irmãos, chegou até a ganhar um apelido de cigano, porque eles não paravam na cidade. Sempre estavam mudando, sempre mudavam. Onde que falava que talvez poderia ter uma melhora financeiro, meu pai que mudava para lá. Eu já morei em Colíder, já morei em Jales, já morei... Ixi, meu amigo. E como é que é isso? Tipo, porque tem o lado da escola também, né? E como é que era isso, essas mudanças, o lado de amizade, perder essa amizade, começar outra? Interessante isso, porque assim, lá de casa, só eu mesmo que terminei o colegial. Olha Os só. demais, todo 3º, 4º ano só. Estudaram Porque bem pouquinho. Estudaram bem pouquinho. Não tiveram, devido a essas mudanças, devido a tudo isso, não tiveram incentivo dos pais, né? Por mais que eles falem, vamos para a escola, vai para a escola, mas não tinha tanta E como é que foi isso relevância. aí? Isso foi até quando? Essa situação de ficar mudando, o teu pai desse jeito, a tua mãe assim? Na verdade, assim, o que acontece? Com 14 anos, nós estávamos em Uberaba. Meus 14 anos, eu lembro até que eu entrei no Senai para fazer o curso Senai lá. E quando eu terminei o curso do Senai, meu pai ficou sabendo que Ribeirão Preto era bom. Aí veio para Ribeirão Preto. Só que eu fiquei em Uberaba. Aí eu fiquei em Uberaba e eles vieram. Aí chegando em Ribeirão Preto, meu pai gostou de Cajuru. Ficou sabendo que lá era melhor ainda. Ele foi para lá. Mas ele não parou. Meu pai veio falecer com 49 anos, né? Nossa, novo demais, hein? 49 anos, em 2006. Faleceu do quê, Alex? Deu um aneurisma, bem aqui na nuca aqui. Ele sofreu um aneurisma, aí ele veio a falecer 1 semana depois. Como é que ele chamava? Otacílio. Era um garotão. Um garotão. Se conhecesse ele hoje, dava, assim, com 49 anos, ele dava baile em muitas crianças de 17, 18, muito adolescente. Ele era um garotão. E a tua mãe, como é que ela chamava? Dalci. Dalci. Tua mãe tá viva? Tá viva. Tá com quantos anos já? Olha, hoje não posso errar, né? Hoje ela tá com, se eu não me engano, 59, alguma coisa nesse sentido aí. E os teus irmãos, qual que é o nome deles? Eu tenho abaixo de mim o Alan, né, que trabalha em farmácia. Eu tenho o Alexandre, tem a Beatriz e a Ariana. Você tem um Alexandre. Esse deve ser o melhor dos teus irmãos, esse aí é o Alexandre. É mais ou menos por aí. Ele é o caçula. O caçula. Só que é o caçula muito interessante, caçula maior. Ah, grandão. Ficou maior do que todos. Aí é esses dois, você e tem uma irmã? São 4? Não, tem uma Beatriz e a Ariana. Ah, são 2 irmãs. Isso, agora. Aí, em 2000, não me recordo o ano certinho, minha mãe adotou uma criança. Mas, sim, na verdade, é uma prima nossa que trouxe a filha dela, e nós é uma outra irmã que nós ganhamos também. Já é da família. Já é da família. Não, é irmã. Ela é irmã mesmo, é a Juliana. Ela acabou, então eu não posso falar que nós somos em 5, nós somos em 6 agora. Entendi. Então são 3 mulheres e 3 homens. Ah, legal. E hoje a tua família tá morando aonde? Ribeirão Preto. Tudo em Ribeirão? A tua mãe também tá ali em Ribeirão? Todos. Vocês acabou ficando pra cá? Eles acabaram não resistindo, né?
acabou ficando em Ribeirão Preto também. E como é que foi tua conversão? Quando que aconteceu nesse tempo aí? Então, nessa fase aí dos 14 anos, quando nós estávamos em Uberaba, interessante que eu comecei a conhecer o Evangelho por causa dos ciúmes do meu pai. Porque, né, como ele bebia muito, ele estava muito alterado, e nessa época minha mãe começou a buscar na igreja por uma melhora, uma resposta. Ela tinha uma esperança em Deus que algo poderia acontecer. E meu pai chegou em mim e falou, olha, que você vai acompanhando sua mãe, porque a sua mãe deve estar com um pastor. E não sei o quê, e começou a falar, né, daquele jeito. Eu falei, tá bom, pai, tá bom, eu vou sim, né. Eu fui para acompanhar minha mãe para ficar de olho. Entrei de gaiata ali. Mas foi a melhor coisa da minha vida. E você tinha quantos anos? 14 anos. 14 anos. 14 anos. E ali você começou a ter as suas primeiras experiências com Deus ali? Sim, aí foi onde que... Até então, eu não... Sim, eu frequentava, né, a igreja católica, eu fazia a primeira comunhão, mas por causa dessa questão que meu pai levantou acerca da minha mãe, aí eu comecei a acompanhar minha mãe numa outra igreja, numa igreja evangélica. Sim. Aí... acompanhar ela, tudo certinho, só que eu me apaixonei, né? Não tem como não apaixonar, né? Então, eu até me seguro aqui um pouco, porque realmente foi algo que marcou na minha vida também. Que igreja que era, Alex? A Igreja Universal do Reino de Deus. Universal. A Igreja Universal. Eu também fui da Universal. Daí foi batendo um papo, viajando, né? Você contou sobre a história. Então, a Igreja Universal... Eu não tenho nada aqui falar dela, porque, querendo ou não, ela foi uma porta que me apresentou a Jesus. Uma porta para muitas pessoas, né? Sim, sim. Hoje não... E aí, como é que começou a tua vida aí com Deus? Então, como eu tinha naquela época uma fé diferente, né? Ouvindo a palavra lá, sendo ministrado, aí eu lembro certinho de um obreiro, Denis, o nome meio estranho aí, mas eu lembro da fisionomia dele certinho, e ele veio e falou para mim. Ele falou algo que me chamou muito a atenção. Ele falou assim, olha, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um projeto para você. Quando ele falou isso, foi algo impactante para mim, porque na minha família, no convívio com a minha adolescência ali, as pessoas elas me subjugavam que eu não tinha... Condições, eu não tinha futuro. Vida, não, era literalmente condenado. Até, inclusive, eu me recordo assim, de uma situação em que eu estava querendo namorar uma menina próxima, né? E uma tia minha, conhecia ela também, virou e falou, sai fora, que você não tem futuro, porque, vixe, não tem chance, você vai passar fome. Olha só, então, assim, eu... desacreditado, eu não tinha futuro. Eu era o patinho feio da família, literalmente. Magrelo, rapaz, eu não sabia se estava de lado ou se estava de frente. Feio, orelhudo, ganhava apelido para tudo quanto é lado. Mas aí você chega num lugar onde você começa a receber algo que você não tinha, aquilo lá te impacta assim de uma forma que você fala, meu Deus, peraí, Deus? Eu pensei comigo, sabe? Deus tem um plano na minha vida, tem um projeto. Falei, como assim? Aí eu comecei. Aí minha mãe não ia mais, eu ia sozinho. Ah, que legal. Aí ela, assim, porque na Universal, reuniões é todos os dias, segunda a segunda. Aí tinha dia que ela não ia, eu ia. Aí era eu que ia. E o importante que nós não tínhamos carro, não tinha moto, não tinha nada. Eu ia de pé. E era longe? Era longe. Ah, é? Eu andava mais de 5, 6 quilômetros para ir na igreja. Nossa! Hoje eu vejo umas coisas que, tipo assim, a gente faz de tudo para levar uma pessoa para a igreja, né? A gente vai buscar de carro, a gente faz de tudo. E ainda mesmo assim as pessoas acham ainda barreiras. Não, e às vezes Deus abençoa a pessoa com carro, né? Eu falo assim que tinha um caso que eu lembro de uma pessoa próxima, quando ele vinha para a igreja, ele colocava a família inteira na bicicleta, né? Aí vinha a esposa atrás segurando uma criança e outra no cano da frente. E ele vinha. Aí Deus abençoou com o carro e parou de vir. Olha só, então. E eu sei que eu não medi esforço, irmão. Eu queria ir porque me apaixonei. Aí eu queria ir e que lá 5, 6 quilômetros para mim não era nada. Eu ia de pé, irmão. Chuva, sol, eu ia para a igreja. Tava lá. E não tinha horário para voltar, não. Não tinha horário, não. Eu ficava, acabou a reunião, nós tínhamos que ajudar a fazer as coisas, depois
voltava de pé. Com 14 anos você já tinha as tuas amizades já. Como é que foi isso? Então, Houve aceitação da parte deles, da parte da tua família, houve algum preconceito aí? na verdade, o que acontece? Eu tive uma experiência, assim, nessa faixa de idade, 14 anos, porque quando eu entrei no Senai, no Senai de Uberaba, lá tinha um curso, era com equivalência, que era o período inteiro. De manhã era escola e à tarde era o curso profissional. E 2 anos de curso. E adolescente, de 14 até 18 anos. Imagina na faixa de uns 350 a 400 alunos. Que não era bastante. Hoje uma igreja aí, você pega um porte de igreja grande. E tudo adolescente, tudo na flor né? Ali, né? E tipo assim, eu era um cara que eu abraçava todo mundo como amigos. E por estar ali dentro, formou outras amizades. E formou outra amizade e o pessoal chegava, fui ali, um cara me encrespou comigo, não sei o quê, eu já ia lá para defender o meu amigo. Uhum. Então eu abracei todas aquelas pessoas com quem eu convivia como meus amigos. Você era briguento também, Alex? Eu gostava. Interessante que nos meus 7 anos, 8 anos de idade, nos meus 8 anos de idade, minha mãe batia. Eu já apanhei, posso falar aqui? Não pode, tem problema, pode né? Eu já apanhei de fio de ferro, bainha de facão, aquelas bainhas grandonas. De lapada, assim? Aquela espada São Jorge. Já apanhei até com muleta. Minha mãe pegava a muleta quando ela sofreu um acidente no joelho e ela me batia de muleta, irmão. E, assim, chicote, o que tinha na frente, mangueira, corda. Ela batia em mim. Quando ela pegou uma corda para ela bater em mim, foi como se ela estivesse batendo roupa, porque antigamente não tinha tanque, então era aquelas madeiras assim, então você tinha que bater roupa. Rapaz do céu. E eu gostava de apanhar, moço. A minha mãe já batia em mim, eu já não sentia mais dor. Eu aprendi a absorver aquela dor. Olha só. E teve uma vez que ela me bateu, ela começou a me bater, e bater, e eu bate mais. E aquela já não tá aguentando, de tanto bater em mim. Ela já não tá aguentando mais e eu posso bater. Mas você não acha que talvez essa situação aí do apanhar, né? De repente até ser briguinha demais, é por conta da questão do que você viu através do teu pai fazendo com a tua mãe? Eu acredito que sim. Eu acredito que era uma fuga, né? Isso. Era uma fuga. Porque eu passei por algumas coisas parecidas, no fato de ver a mãe brigando com... Na época era meu padrasto que me criou, né? Uhum. E eu fiquei bem briguento, acabei pegando pedido de porrada quando começou na bola, né? Porque acaba ficando qualquer coisinha briga, chega junto ali. Depois acabou virando mesmo o pedido por conta de querer brigar. Eu era do mesmo jeito, gostava de proteger para ter um amigo, proteger brigando por conta dele, né? Então, rapaz, e nesses 14 anos, nessa faixa aí, de 14 para 15 anos já, eu bati num cara. E eu bati num cara errado. Tudo bem, naquele momento que eu tive aquela situação com ele, mas a gente tem que ser franco também, já apanhei, viu? Já apanhei também, então vamos lá. Porque eu não medi esforço. Eu com 10 anos, eu brigava com um cara de 15 a 7 anos. Olha só. Eu não tinha medo. Até antes de eu continuar aqui no Senai, eu vou voltar um pouco com 8 anos de idade. 8 anos de idade me chamaram para jogar bola. Eu era ruim. Era só para completar o time mesmo. E eu jogando bola lá, e vai dali, vem daqui. Aí, aquela brincadeira de moleque jogando, né? O jogo de pelada lá. E eles iam passava a mão na bunda da gente. Brincadeira de moleque. Aquela brincadeira de moleque. Falei, para, rapaz. E eles não parou. Eu tinha um tio meu, que ele morava em frente ao campo. E esse tio meu, rapaz, ele era muito detalhista. Ele pegava a faquinha, as facas, o cabo dela, ele desenhava as coisas. Desenhava uma botina, desenhava assim, sabe? Ele gostava de um artesanato, mas tudo com faca. E eu falei, esse cara não vai ficar fazendo isso mais, não. Rapaz, eu fui na casa desse tio meu, peguei um punhalzinho, coloquei dentro do short e fui jogar bola. Pra parar com aquilo. Eu vou mostrar pra eles como que... Porque eu não tinha medo. Era 2 caras de 17 anos. Eu era 10 anos, sei lá. Aí, fui jogar bola.
Teve um que, acho que eu acho não, tenho certeza que Deus guardou ele. Ele não veio. Aí veio o outro. Nisso que o outro veio, eu peguei, tirei o punhal e dei nele. Mas nisso que eu dei nele, eu dei para pegar na barriga. Ele deu um pulo para cima e girou. Nisso que ele girou, pegou na coxa. E o sangue velho desceu. Aí, isso com 10 anos, Alex? Com 10 anos. Nossa, uma criança. Eu não me arrependi, não, irmão. Olha que coisa, né? Não me arrependi, não. Porque na época, quando aconteceu isso, eu fiz consciente e fiz assim, tranquilo. Eu falo, é Jesus na minha vida hoje. Que eu acho que eu não estaria aqui hoje se não fosse Jesus. Pelo que eu era, né? Da forma que eu era. Como eu caminhava. Aí, nesse dia, essa molecada me pegou, rapaz, me levou pra minha mãe. Esse dia foi o dia que eu apanhei com corda. Esse dia eu apanhei com corda. Ela batia, pode bater. Pode bater. Então, era ruim. Assim, E aí, como é que ficou a tua situação com esse cara aí com 17 anos? Então, ele com 17, criança, né? Porque 10 anos, criança. Como eu apanhei de corda, eu tava lá dentro apanhando, aí falaram pro meu pai, que a turma que me pegou, que me levou pra minha mãe para mostrar o que tinha acontecido, eles ficou lá fora pulando, de alegria, rindo. Porque tava apanhando. Porque eu tava apanhando. E meu pai veio e falou, se você ver eles, pode fazer de novo, que eu assumo a bronca. Pra quê, irmão? Aí eu cresci o peito. Nunca mais vi esse cara. Nunca mais. Olha só. Nunca mais vi o cara. Que aí eu caminhava na rua, assim, com o peito empinado, falei, eu quero ver ele agora. Que eu quero mostrar pra ele. Olha só, 10 anos de idade. 10 anos de idade. 10 anos. Eu tinha essa natureza aí, mas o meu coração mole. E você falou assim que um dia você pegou o cara errado aí. O que aconteceu? Então, lá no Senai, eu bati nesse rapaz por causa de fofoca, irmão. Chegaram em mim e falaram, fulano de tal quer bater no você. Eu falei, beleza. Aí falaram que ele queria bater em mim. Aí, quando eu estou chegando na porta do Senai, quem que eu encontro? Ele, sozinho. Irmão, fiquei sabendo, ele falou, isso mesmo, eu tava com uma bicicletinha emprestada. Aí você já tava mais velho. Eu já tava com uns 15 anos aí 15 anos. Aí eu peguei, do jeito que eu tava com a bicicletinha, só levantei o pé e soltei no peito dele. E já enchi ele de porrada. Obrigado. Aí por aí foi, né? Aí, meu amigo, daqui a pouco, 15 caras aparecem na porta do Senai. Tudo da mesma idade? Não, isso aí era uma gangue que tinha lá. Eles eram conhecidos em Uberaba como os Intocáveis. Meu amigo do céu. Errou a porta. Errei a porta. Porque ele não participava da gangue, mas ele era primo de um dos caras da gangue. E os caras foram lá para me conhecer, para saber se... Porque eles não iam chegar batendo em qualquer um. Eles não sabem se o cara estava errado. Por mais que era primo, mas eles foram lá para sondar. E eu já era meio valentão. Aí eu falei, vocês querem ver? Vamos ver o que tem que dar aí e tal. Enfrentou os caras. Enfrentei os caras mais pro lado de dentro. Também não, né? Sozinho. Do lado de fora, não. Eu estava do lado de dentro e eu falei, vocês querem ver? Vamos ver. Só que nisso a orientadora... Você acredita que a orientadora da escola, ela me orientou a pular um muro para ir embora mais cedo para o outro lado da escola para não correr o risco daqueles caras me pegar. Topar com eles lá. Então, olha só, ao ponto que chegou. E aí? Aí o que acontece? Um dia, um dos professores da mecânica, da ajustagem, ele conhecia meu pai, porque ele abastecia o carro lá onde que meu pai trabalhava, no posto, e ele comentou com meu pai que tinha um pessoal querendo me pegar. Aí... Meu pai ficou sabendo da situação, ele parou de trabalhar na hora e foi lá para a escola, para o Senai. Aí chegou lá e foi na hora do intervalo, assim, e tinha uns caras lá já. Aí tinha uns amigos meus lá e virou e falou assim, ô, seu Tacico, o que você tá fazendo aqui? Olha, eu fiquei sabendo aí que tem uns caras querendo pegar meu filho. Os caras devem ser bom de pancada, né? Vamos ver, então, vamos conhecer essa situação. Porque a família do meu pai também gostava da coisa, né? Então, gostava de uma briga, rapaz. Aí, os caras... Eu sei que é a mão de Deus hoje que moveu aquela situação. Porque os caras falaram, esse cara é louco, esse cara tá armado, esse cara... Porque os caras, depois daquele dia, sumiu. Sumiram, nunca mais foram lá, mas um dos meus amigos que encontrou com eles, ele parou um desses meus amigos. Ele parou, o cara falou, mostrou de um lado o revólver e do outro lado mostrou as balas. E pode falar para ele, eles me conheceram como, na época lá como Joe.
pode falar pro John que essas 5 balas nós vamos descarregar nele. Vixe, te ameaçaram Dessa de forma, morte. ameaçaram de morte. Aí quando me ameaçaram de morte, então eu tava tranquilo, mas esse amigo nosso chegou. Quando ele chegou, pensa num cara fantasma, um fantasminha branco. Ele tava branco, igual um fantasma branco. Pra te contar a história. Pra me contar a história. Ele falou, nunca mais eu ando com você. Aí eu perdi meus amigos, você acredita? Cadê meus amigos pra me ajudar? Eu ajudei tantos, rapaz, e cadê meus amigos? Aí eu descobri que eu só tinha um amigo, que era meu pai. Mexeu contigo. Aí foi onde que, sabe? Aí às vezes Deus até permitiu para gerar cura dentro de você, né? Aí eu falei, não, aí onde que eu aprendi e hoje até falo para alguns adolescentes, alguns jovens, eu até comento, falo assim, olha, amigo é só o nosso pai. E claro que depois disso eu vim entender quem foi meu melhor amigo, que foi Jesus, né? Que morreu, deu a vida por mim. Aí depois foi muito maior ainda, entendeu? Aí eu me afastei, assim, não é que me afastei, aí comecei a ir na igreja, comecei a ter essa... Mas é interessante que parece que no processo aí, Deus ele soube como trabalhar para ter essa conexão entre você e seu pai novamente, né? Sim, sim. Foi algo assim maravilhoso, porque até mesmo nessa época, antes de ter esse processo, chegou um ponto, por mais que eu tava assim, mas eu tava assim eu tava vivendo debaixo de uma pressão tão grande devido ele estar sob efeito do álcool. Teve uma fase na minha vida que eu cheguei a guardar uma faca debaixo do meu travesseiro. Que eu falei assim, meu pai vinha essa noite me perturbar, eu vou matar ele. Olha só. Chegou a esse ponto. Talvez toda essa vontade que você tinha, ou talvez você não tinha um temperamento bom e partia para cima das pessoas, é o que você queria fazer com teu pai toda a adolescência inteira, né? Colocar essa raiva para fora, né? Porque eu lembro que nesse dia ele nem chegou. Acho que esse dia, não me recordo, eu só sei assim, que não aconteceu nada. Deus protegeu, Deus guardou essa situação. Mesmo a gente não está indo assim, eu estava no processo de começar a ir na igreja, de começar a ir, então, tipo assim, mas depois eu vi a mão de Deus. Eu falei, era Deus que preservou tudo aquilo porque ele tinha um plano, ele tinha um projeto, né? Então isso para mim marcou na minha vida. E aí você começou a ir na igreja, você começou a pregar para a família, como é que foi isso? Como estava ainda eu e minha mãe, e eu comecei a já... Você virou aquele crente radical também? Virei. Via demônio em tudo também? Não, virei. Não vou fazer isso não, que tem demônio. Não, eu não fechava nem o olho, que eu tinha vou fechar o olho, vai que acontece alguma coisa aqui, né? Mas assim, realmente isso aí é verídico. Eu lembro que uma moça uma vez começou a querer namorar comigo, eu falei, você tem pombagira, não vou não. Eu tinha um medo, rapaz do céu. Não, ainda mais por conta da Universal, né? Sim, a Universal sim. prega muito sobre o demônio, né? Sim. Fala muito, o lado de libertação ali é o mais forte, né? E Uberaba ainda, irmão. Uberaba manifestava cada bichão lá, irmão. Eu falo assim que tem alguns que acabou pegando... Eu tenho até alguns discípulos, né, também, que pegou um certo receio, né? A pessoa começa a tremer demais ou fazer algum barulho, ela corre por conta da Universal, né? Dentro da igreja, o bicho pegava na hora das orações, né? Agora, por exemplo, eu cheguei a ver muita coisa e não... Sei lá, né? Eu acho que vai muito da pessoa, né? Eu até gostava de ficar olhando para ver como é que era, o que Deus ia fazer ali, né? Então, medo eu não tinha, não. Porque lá aprendemos, né, que o que está em nós é maior do que o que está ali, né? Uhum. Então, eu não tinha medo, não. Só que, realmente, né, parecia uma menina, pombagira. Parecia alguma coisa, não, esse é o diabo. Então, a gente demonizava tudo, né? Isso. Demonizava tudo. Então, tudo era demônio. Eu chegava na casa da minha avó, o que eu via de... Vixe, eu fiquei muito radical. O que eu via de adesivo ou qualquer imagem, alguma coisa, já ficava doido. Já queria aprontar um... E minha mãe, não é assim, não, mas eu não queria nem saber. Eu via demônio em tudo, queria... Não, é interessante que quando começou essa fase aí, eu aprendi que atrás das imagens, né, tinha esses demônios. Isso, aí, então, aprendi isso também onde lá. que eu chegava numa casa, eu via as imagens, eu falava, eu sei que você tá aí, viu? Eu tô te vendo. Minha avó falava assim, cadê aquela que tava ali? Eu tinha sumido com ela já. Não, eu não cheguei a esse ponto, não. Eu tava Não, isso assim. eu respeitar porque... eu fui... Punha sal no pé das... Você pegou. Mas isso aí eu fui ensinado no começo, que eu tinha que respeitar a fé das outras pessoas. Eu falo assim, eu fui muito radical no meu ponto. Antigamente, eles ensinavam muito sobre o sal, né? O sal queima os demônios, que não sei o que. Rapaz, você ia colocando sal pra tudo pelo lado.
Mas foi uma fase boa. E a tua família chegou a ter o impacto de conhecer Jesus através da tua vida? Como é que foi isso? Foi um processo que depois meu irmão começou a ir, meu pai também. E você pai... pregando, você chamando? Ou ele foi vendo a mudança na tua vida e eles começou a ir? A pessoa que quando vai para a Universal, ela se torna um evangelista nato. Não tem como não ser. Uhum. Então, ela já era da nossa natureza falar de Jesus, querer levar as pessoas. A gente, tipo assim, eu deitava e acordava almejando almas. Ah, legal, hein? Entendeu? Então, assim, isso acontecia comigo, então era todo mundo. Claro que aqueles amigos meus, nenhum foi. Uhum. Realmente, se cada um seguir os seus caminhos, né? Então, assim, na questão dos amigos, realmente eu não tive um amigo que me acompanhou, não. Aí depois eu fui formar outros amigos dentro da igreja, né? Dentro do convívio ali, né? Isso. E teve alguma experiência, assim, que te marcou no início da tua conversão? De você ter experiência com Deus? Olha, quando nós começamos, assim, tive várias, né? Mas, assim, uma das que marcou mesmo na minha conversão bem foi uma oração que um pastor fez, que foi um dia de Santa Ceia. Ele virou para nós e falou assim, da mesma forma que esse suco de uva representa o sangue de Jesus, nós vamos orar consagrando, você pode ter certeza que é o sangue de Jesus. Desta mesma forma, tem algum pedido impossível na sua vida que você gostaria que transformasse? Algo radical desta forma. Esse suco de uva que vai representar o sangue de Jesus. O que é na sua vida impossível para você? Eu lembrei daquele cara. Porque, querendo ou não, aquele cara depois, ele virou um inimigo número 1 meu. Uhum. Eu dele, ele meu. E a gente, o que cruzasse, ia matar o outro primeiro. Porque o cara lá que eu bati nele no Senai. Uhum. Que tinha a família, os primos que era da gangue lá, né? Então, esse cara, se tornou um inimigo. E os boatos que rolava que ele queria me matar. Uhum. Eu falei, então tá bom. Então, o que cruzar primeiro vai matar o outro, porque já sabendo disso, eu não vou deixar. Mas indo na igreja, por esse processo, esse pastor esse dia fez isso. Eu falei assim, eu vou fazer esse desafio. Falei, cara, eu vou fazer esse desafio. Comigo ali. Uhum. Eu falei assim, aquele meu inimigo se torna meu amigo. Olha. Aí que eu lembrei nele, eu falei assim, então, algo impossível. Que era impossível que o cara se torne meu amigo. Aí, um dia... Aí eu orei aquele dia, eu orei com fé, crendo, confiante. Aí um dia eu tô caminhando lá na Leopoldina de Oliveira, que é que eu encontro lá no centro. Muito tempo de Uberaba. depois? Não muito tempo, não. Da oração? Da oração, não foi muito tempo, não. 3, 4 meses se foi. Foi pouco prazo. Eu encontrei, você acredita que ele veio me agradecer pelo chute que eu dei no peito dele? Olha. Ele veio me agradecer. Aí eu falei, até onde você já queria me matar? Hoje você veio me agradecer? Eu falei, cara, que aquele chute seu eu fui curado de ele tinha um furúnculo, né, que fala? No peito. E aquilo lá tava imenso. Quando eu dei o chute no peito dele, estourou e o cara foi curado. Rapaz, o chute. Aí ele me agradeceu. Mas isso aí, vocês estavam com qual que é a idade de vocês aí nesse... 15 anos, 16. Opa! Toda essa faixa é 16 anos. Porque como eu já estava formando, porque depois nós se formou, então já é 16, que é 2 anos. Uhum. Então 16 anos já. Aí ele me agradeceu, rapaz, pelo chute que eu falei, não acredito. Eu falei, é Deus mesmo, né? Aí eu lembrei da oração, eu falei, tá vendo? Funciona. Mas e aí, você se tornou amigo depois disso? Se tornou um amigo, mas assim, a gente perdeu o contato por causa das mudanças, né? Mas ele converteu também ou não? Não, porque a gente não teve muito tempo, porque logo que eu me formei com 16 anos, meus pais vieram para Ribeirão Preto. E eu caminho por outro caminho, então acabei não... Como é que ele chama? Hoje eu não vou lembrar não, porque a gente na época era muito apelido, né? Bom, se o cara estiver assistindo esse podcast numa dessa aí, né? Não, o cara tá assistindo, você deixa teu nome aí e fala, sou eu. É verdade. Aí eu vou pôr vocês em contato aí. Não, é verdade. Mas eu não vou lembrar porque era muito apelido. Porque assim, no Senai, quando você entra, lá tem um código. Que é o primeiro termo, o segundo, o terceiro e o quarto. Ou o quinto, né? Uhum. Que aí tem uns que era 2 anos e meio. Eu fiz 2 anos, então era o primeiro, segundo, terceiro, quarto termo. Quando você entra, é PA.
Você sabe o que é isso? Não. Não, preparado para apanhar. Ah, É. Então a gente entra já com esse nome. Com esse, né? vai ser capaz Do segundo termo, do terceiro, porque quem entra começa a apanhar do segundo, do terceiro, do quarto. Apanhar assim, né? Vem cantar parabéns para você. Aí nisso faz uma roda de uns 10, 15 e o parabéns, vem parabéns para você. E de repente é chute, é soco para tudo quanto é oh, lado. que coisa doida. É, meu amigo, muitas das vezes eu cheguei em casa com as costas roxas. As costas, aqui, tudo roxo. Era assim. Que coisa louca. É. E teve mais alguma experiência aí que te marcou nesse início aí de conversão? Foi isso aí do meu amigo, né? Assim, que um cara que eu acreditei que quando nós se encontrássemos, um dos dois ia sair morto. Isso aí foi algo muito forte na minha vida. E posso dizer que... E depois o meu pai, né? Vindo para a igreja, parou de beber. Porque meu pai acabou indo para a igreja. Ele converteu. Se convertendo. Meus irmãos todos vieram para a igreja. Então, assim, a família foi para a igreja, né? Então, isso aí é uma outra parte também. É que a questão da oração que me chamou a atenção. 16 anos, nunca teve essa experiência. Aí, num ato de falar com Deus ali, ia acontecer isso, não era esperado, né? Então... Quando o teu pai converteu, você chegou a ver a mudança dentro de casa? Ele chegou a pregar sobre isso e falar? Não, porque, assim, era mais, assim, normal. Meu pai trabalhava em posto de gasolina, é uns horários, e a gente quase não ficava, porque eu não saí da igreja. Então, ele trabalhava, quando ele chegava, eu estava na igreja. Então, eu chegava à noite, ia dormir, quando eu acordava no outro dia, era o final de semana, mas... Mas houve as mudanças, de tipo, acabou as brigas, ele parou de beber? Parou. Converteu mesmo? Não, teve. Aí houve a libertação aí? Houve sim. Ah, legal aí. Isso é legal de... Vamos falar um pouquinho, você conheceu a Renata quando? Olha, meus pais vieram para Ribeirão, depois de uns 5 anos, se eu não me engano, 5, 6 anos, eu vim para Ribeirão também, que aí eu fui morar sozinho. Nesse período aí, vindo para Ribeirão, se eu não me engano, 96 vim para Ribeirão Preto. E a minha irmã, a mais nova, a caçula, ela chegou em mim e falou assim: Alex, eu gostaria muito de ir no centro, nas lojas, comprar uma roupa, mas do meu gosto. Porque quando ela ia, ela comprava o que o vendedor queria oferecer para ela, e ela ficava com dó. E nisso, ela comprava o que o vendedor oferecia, não o que ela queria. Ela era um coração muito mal. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou com você no sábado, porque eu não trabalhava no sábado, trabalhava de segunda a sexta, e no sábado eu falei, eu vou com você no sábado de manhã. Aí nós fomos no centro, com esse código. Falei, vamos dar uma volta, vamos dar mais uma volta. Esse era o nosso combinado. Se ela não gostasse, ela falou, vou dar mais uma volta com meu irmão. Aí foi indo. Deu horário de meio-dia, mais ou menos, meio-dia e pouco, vamos embora. Nós pegamos um ônibus ali em frente à rodoviária, aqui em Ribeirão Preto, né? Aqui não, em Ribeirão. Pegamos um ônibus, a minha irmã com a sacola, toda feliz, que ela conseguiu comprar o que ela queria, e fomos para o fundo do ônibus, porque o ônibus estava lotado. No sábado, meio-dia e pouco, o pessoal saía de curso, algumas lojas fechavam, então o ônibus lotado. E tinha 2 moças sentadas atrás no ônibus. Uma era a Renata, no caso, na época eu não conhecia, era a Renata, e a outra eu não conhecia também. A moça, ela se ofereceu em segurar a sacola. Aí ela virou para minha irmã e falou, você quer que eu segure a sacola? Aí minha irmã deu a sacola para ela. Aí deu a sacola para ela. Eu olhei assim, rapaz, uma menininha novinha, bonitinha. Falei, bonita, hein? Mas não fiquei quieto na minha e tal. Aí, quando foi na praça da Dom Pedro, a moça que estava do lado da Renata desceu, a minha irmã sentou e continuou deixando a sacola com a moça, com a Renata. Eu virei para ela e falei, não é folgada, não. A moça oferece segurar a sacola para você, você senta e não pega a sacola, deixa ela continuar segurando.
Aí ela, ô moço, desculpa, não sei o quê, não sei o quê. Aquilo lá, meu coraçãozinho já fez já. Eu nem conhecia, nem perguntei nada, nome, nada. Você tinha quantos anos aí? Tinha 20. 20 anos. 20. Ela tinha, se eu não me engano, uns 15, a Renata. Mais ou menos perto da minha também. Eu tinha isso aí, ia fazer 20, a Patrícia estava com 16. Então, eu tinha 20 anos. Aí, conheci ela, só que eu conheci ela assim, né? Houve esse episódio com ela. Na Coca-Cola ali, eu morava no... Então, mas peraí, você saiu do ônibus? Não, então, é isso que eu ia falar agora. Quando passou essa praça, minha irmã sentou, aí houve essa situação de eu comentar com ela. Quando chegou na Coca-Cola, nós descemos porque eu morava no Planalto 1. Descemos ali na Coca-Cola. E nisso eu fiquei olhando pro fundo, o vidro de trás do ônibus. Rapaz, não é que ela deu uma olhadinha? Ela deu uma olhadinha que lá meu coração encheu. Eu falei, nossa, ai, que legal. Mas morreu por ali, você acredita? E passou assim um tempo, eu não vi mais essa moça. E não via mais, assim, não a vi, nem conhecia, nem tinha nome, nem telefone. Aí quando foi no ano novo, na virada do ano, eu tava só eu e meu irmão em casa, na virada do ano. Aí eu subi na rua da minha casa, rapaz, José Roberto Bruno. Eu comecei a orar. Nessa época eu tinha me afastado, irmão. Já me afastei, mas assim, um coração sempre em Deus, confiando sempre em Deus. Aí eu orei, falei, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu, na rua sozinho, irmão, orando com Deus, falei, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma mulher fiel, temente, uma mulher que possa me dar filhos, uma mulher que esteja o coração totalmente voltado no Senhor. Eu fiz essa oração, irmão. Isso na virada. Quando foi em janeiro, eu saí do meu serviço mais cedo, peguei o ônibus, e quando o ônibus lotado, e tranquilo, isso dia 15, dia 18 de janeiro de 97, alguma coisa assim. 97. Aí eu vi uma moça lá no fundo, quem que era? Aquela menina que segurou a sacola da minha irmã. Quanto tempo depois aí? Eu acho que foi uns 6 meses depois. Olha que legal. Aí, não, interessante que, tipo assim, e aconteceu depois da oração, que até então eu não tinha visto ela mais. Aí depois da oração eu vi, aliás, não, eu tinha visto, mas aí depois eu conto essa parte aí que é um pouquinho complicado. Aí eu peguei, dei um sinal para ela. Então, telefone, ela corri lá no fundo, peguei no telefone dela para ligar para ela. Só que eu pulei uma parte agora que acabei esquecendo. Antes disso, eu tinha visto ela uma vez. Eu tinha uma namorada no Maria Casagrande. Mas assim, mas quando eu vi essa moça, eu nunca dei em cima, sempre respeitando tudo, porque eu tinha uma namorada. Mas o coração dá uma acelerada quando eu vi essa moça, né? Tinha algo diferente. E um dia eu saí mais cedo da casa da minha namorada e falei, tô indo embora, eram umas 9 horas, 9h30 mais ou menos, que eu pego ônibus. Aliás, que eu peguei o ônibus foi pro Planalto Verde, do Maria Casagrande no Planalto. Quem que eu vi dentro do ônibus? A moça, pai. Eu só vi, oi, tudo bem? Só cumprimentei, mas só isso, fui lá pro fundão. Aí fui lá pro fundão e tal. Aí depois eu comecei a sair da casa da minha namorada de pé, irmão. Que eu queria ver aquela moça de novo. Não mexia com ela, nada, porque eu tinha uma namorada. Aí, quando foi em agosto, eu terminei com essa moça da Maria Casagrande. Tava namorando, terminei com ela. E quando foi em dezembro, aí depois eu nunca mais vi essa moça. Aí quando foi em dezembro eu fiz a oração, quando foi em janeiro eu vi essa moça. Vi ela de novo. Aí eu falei, não, agora não posso perder a oportunidade. Solteiro? Falei, agora não posso perder a oportunidade. Aí eu pedi o telefone, ela me deu o telefone, o número do telefone. Ligamos, marcamos o encontro. Começamos a namorar. Nós marcamos o encontro lá na 7 de setembro, naquela pracinha lá. Marcamos o encontro, tinha carro, não tinha nada. Vamos para um lugar. Nós fomos para lá. Aí passamos um sábado lá, gostoso, à tarde. Aí, vamos embora para casa? Vamos. Tive que levar Mercedes, né? Mercedão. Aí nós pegamos ônibus, fomos embora. Quando eu estava descendo na rua da casa dela, que ela falou assim, tem gente em casa.
deixa eu primeiro falar para meus pais que a gente tá namorando, depois você... Aí deixa eu falar, depois você vem. Mas namorando assim já de cara ou você ficou trocando... Não, porque a gente passou um período muito longo, só se olhando, só trocando olhar, mas nunca conversamos. Nunca. Mas já namorou assim já de cara? O primeiro encontro já começou a namorar? Primeiro encontro já comecei a namorar. Primeiro dia, não. Primeiro dia comecei a namorar... Já te empolgou na hora que ela falou assim, deixa eu ir lá falar que a gente tá namorando? Não, então, mas aí surgiu um medo. Falei, essa menina tá com rolo. Porque minha cabeça pirava, né? Aí eu falei, essa menina tá com rolo. Falei, não vou voltar é nada aqui. Falei, quê? Vou sair fora disso aí. Você deve ser barco furado. Pensando comigo, mas quem disse que eu resisti? No domingo eu tava lá, no outro dia. Aí eu cheguei lá no outro dia, né? Aí eu cheguei lá, conheci os pais dela, rapaz, eu tremia, moço. O pai dela era baixinho, mas, rapaz, pensa num homem que tinha uma voz grossa, rapaz. Quando ele falou boa tarde, irmão, minha perna tremia. E olha que eu era o brigão, hein? Rapaz, minha perna tremia, cara. Aí eu falei, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Aí começamos, conversamos, começou a namorar ali, irmão. Aí foi quando eu conheci a Renata, começamos a namorar, noivamos um ano depois, 98, quando foi 99, nós casou. Ah, foi bem rápido. Foi bem rápido também, não perdemos tempo. Isso aí vocês já tinham voltado para a igreja, estava distante? Isso, nós voltamos para a Universal. Nós voltamos para a Universal, casei na Universal. Ela também era de lá? Ela era da Assembleia, afastada da Assembleia. Mas é interessante, né? Como é que Deus junta as coisas, né? É. Querendo ou não, ela também conhecia a palavra. Ela conhecia. A minha oração era essa. Que eu queria uma pessoa que tivesse um temor para com Deus. E ela tinha, por mais que ela estava um pouco afastada, mas era questão de costumes. Por isso que ela não estava indo. Mas ela ia. Mas por causa do costume da igreja na época, ela não era assídua, né? Mas aí nós, quando ela nos conhecemos, começamos a caminhar junto. Aí eu arrastei ela para a Universal. Aí nós ficamos lá, casamos na Universal. Você chegou a ser líder lá na Universal, né? Fui pastor. Foi pastor lá. Fui pastor na Você Universal. foi ungido pastor na Universal? Na verdade, não. Na verdade, eu fui ungido a pastor aqui na CCTP. Mas lá já tinha, por exemplo, eles não ungem, né? Como é não, que é? Não, é depois. Eles ungem a bispo, eles ungem... Eles só levantam, tipo... Só levanta. É um obreiro, depois vai subindo e vira evangelista um e depois pastor. Aqui hoje o processo é outro também, né? Na minha época era isso. Era obreiro, auxiliar, pastor. Já dirigi igrejas em Patrocínio, Patos de Minas, Araguari, Tupaciguara, Montes Claros. Já em vários lugares. Depois que você casou com ela, você chegou a pastorear, não? Não, porque a minha esposa teve uma experiência não muito agradável um dia, em uma das reuniões lá, que ela foi sozinha. Ela, no começo, ela nem quis se abrir comigo, até me assustei, mas eu respeitei a decisão dela não querer comentar comigo. Mas depois eu entendi o que era. Porque naquele momento você tem fé, você levanta, vem. Se você não tem fé, fica aí sentado. E aquilo lá machucou ela. Ah, tá, feriu. Feriu ela. Aí nós saímos. Aí nós começamos a ir na graça. É verdade, você falou. Aí eu comecei a ir na graça. Quando eu comecei a ir na graça, aí a gente começou a ficar lá. Porque assim, meu coração sempre foi de servir. Sempre foi servir a E lá Cristo. você chegou a pastorear também? Ou? Não, eu fui obreiro, levantado obreiro. Aí eu fui levantado obreiro, comecei a trabalhar como obreiro ali. E trabalhando um dia, num domingo, lotado a igreja de manhã, rapaz, trabalhando lá como obreiro e tal. O Espírito Santo falou assim, olha para tua esposa. Quando eu olhei para minha esposa estava assim, ó. Ah... Como se ela entrava fria e saía gelada. Do que adianta você estar aí trabalhando, querendo cuidar dos de fora, se você não está cuidando dos de casa? Meu amigo do céu. Que lá o Espírito Santo falou forte comigo assim, que eu falei assim, meu Deus, o que eu estou arrumando? O que está acontecendo? E nesse período, eu estava tendo uma resistência, porque o pastor Isaac e a pastora Fran, eles estavam me convidando a ir visitar onde eles estavam frequentando, lá em Ribeirão. E eu tinha uma resistência, mas quando o Espírito Santo me deu aquela direção, aquela situação, eu falei, meu Deus, eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso cuidar da minha família. Já fazia tempo que você estava casado já? Já, porque eu já tinha até a minha filha mais velha, ela tinha... acho que depois de 10 anos já. Eu tinha 10 anos de casado.
Porque a minha menina, acho que tinha 1 ano, ela foi até apresentada na Igreja da Graça, pastor William Sodré, um homem de Deus, grande homem de Deus também. Então aquilo começou a mexer comigo. E eu acabei aceitando o convite do pastor Isaac e da pastora Fran, que, por sinal, hoje é meus pastores, né? Então, caminhando, aí eu comecei a caminhar com eles ali, comecei a caminhar. Aí foi onde que eu conheci essa questão, assim, de cobertura espiritual, porque até então... Porque é bem diferente, né? É diferente, totalmente diferente. Aí eu vi uma mudança radical na minha esposa. Minha esposa, quando ela estava comigo nessas igrejas, ela não se movia para nada. De repente, um mover de Deus veio sobre a vida dela, que já logo de cara ela já se envolveu na escolinha das crianças. Assim, era outra Renata. Ela teve, assim, experiência com Deus que realmente motivou ela. E eu vi que era onde que eu tinha que estar, né? Eu acredito assim, foi um tempo, uma experiência ali que Deus... Você começou a caminhar com o Isaac, vai fazer quanto tempo aí? Você tá junto com ele agora, do tempo que ele te convidou e você tá agora com ele, faz quanto tempo? Ó, porque em 2017, que ele abriu a igreja aqui, a gente já tá caminhando, acho que desde 2015. Porque de outra igreja, quando ele era evangelista na outra igreja, né? Então, ali eu já comecei a caminhar com eles. 2 anos depois ele abriu um ministério e aí você acabou ficando. Porque, na verdade, quando aconteceu dele sair, já logo em seguida também teve uma situação em que eu senti no coração de sair. Foi aproveitável até agora, foi bom, foi bênção, não tenho o que falar, que foi bênção mesmo, entendeu? Não posso negar. Minha esposa teve experiências maravilhosas com Deus, ali onde nós estávamos, só que eu vi que chegou o meu tempo ali. Aí eu falei, eu preciso caçar meu caminho. E nisso eles estavam em São Paulo ainda, né, em Jundiaí. Eles estavam para lá e eu comecei a procurar a igreja, até buscar orientações deles também pelo Bispo Zezinho, ali em Ribeirão Preto. Eu estava até pensando em vir para Brodowski também. Só que eu falei, Brodowski, distância, às vezes... Acaba ficando longe. Acaba ficando assim, né? Longe. Aí eu falei assim, e agora? O que nós vamos fazer? E de repente veio a notícia, estamos sendo enviados para Ribeirão Preto e a gente vai abrir uma célula. Eu falei, tô junto. E estamos juntos até hoje. Aí hoje tem um trabalho ali com o Isaac, né? Na igreja em Ribeirão. Sim. Vocês estão com um trabalho lá em Serrana, onde é a igreja que você pastoreia. E ele falou aquele dia que tem mais alguns lugares, né, cara? Tem o trabalho em Porteirinha. Porteirinha, Sertãozinho, verdade. Que é o irmão dele, Porteirinha. O Lázaro, o diácono Lázaro. Que é o irmão do Isaac. Irmão do Lázaro. E na onde mais? Franca e Sertãozinho. Olha que legal, tá crescendo, né? Tá, é isso que é gostoso. Porque, tipo assim, não é algo centralizado. É para expandir, né? Então, e o Isaac também tem um coração aí que eu sou suspeito de falar deles, porque tipo, é interessante que quando o pastor Isaac entrou na família também, eu queria pegar ele. Eu queria, meu Deus do céu. Eu também, o pastor Isaac... Ele era magrelo, né? Magrelo, rapaz, mas pensa num cara turrão. Mas, Isaac, você escapou de apanhar, viu? Não. Rapaz, tipo assim, ele era o jeitão dele. Mas interessante que, tipo assim, eu ia na igreja, mas assim, em vez de levar a palavra para ele, não, eu queria era o contrário. Eu queria afastar ele de Deus, porque eu queria brigar com ele, olha só. Mas assim... o pessoal entender, né? A Renata é irmã da Fran. Da Fran. Da pastora Fran, né? Isso. E vocês se conheceram por conta disso. Isso. Meu concunhado, né? Isso. Então, tipo assim, eu e ele não tinha muita afinidade no começo da relação, não. Mas assim, se cumprimentava, conversava, mas não tinha, não. Aí depois foi vendo, foi indo. Deus fez essa transformação na vida deles, né? Que ele já esteve aqui, né? Deu até o testemunho. Fran já falou. Né? Então... E eu falo, de coração aberto, coração cheio, eu falo, são pessoas de referência hoje na minha vida. Eles são uma benção, né? Eu não... Deixa eu falar, você foi proprietário de uma auto center ali em Ribeirão, né? Como é que começou isso? Então, eu comecei em Ribeirão Preto, em 96, quando eu vim para cá, eu comecei a aprender, porque eu tinha me afastado do curso do Senai na época. Como é que chamava o auto center? Aqui em Ribeirão foi Alex Car. Alex Car. Alex Car, na Rua São Paulo, perto da Santa Casa.
Então, mas assim, o meu processo em Ribeirão Preto, 96, eu entrei para aprender, porque eu tinha um curso, mas não exercia, fiquei mais de 6 anos sem exercer a função, então eu perdi, e depois eu tive que reaprender, né? Aí eu reaprendi, aí fiquei trabalhando, eu trabalhei nessa área acho que 15 ou para 18 anos, aí eu tinha um desejo, eu almejava abrir uma empresa. Mas sempre falava para minha esposa que eu sempre tive o coração para fazer a obra. Eu sempre tive esse coração para fazer a obra. Mas estou trabalhando, eu quero abrir uma empresa. E um dia, no final da virada do ano, nós fomos passar lá na Assembleia de Deus, ali do Maria Casagrande. Aí o pastor pregando, ele falou assim, nas ministrações dele, Deus manda te falar não. Eu falei, vixe, então não é esse ano. Aí depois, Deus manda te falar assim. E não aconteceu nada. Mas eu também falei, amém. Vai acontecer no tempo de Deus. Aí eu sei que foi assim, no terceiro ano também falou, Deus manda te falar que é esse ano agora e que até em maio, até em abril, até em março. Até em março vai acontecer o que Deus mandou te falar que é esse ano. Você tá buscando, tá? Aí, bom, a administração dele não era essa, mas do nada vinha essa voz em mim. Eu falei, amém, é esse ano. E interessante que aí o meu irmão já estava assim, meio, né, relutando comigo, que ele queria que eu abrisse a empresa. E eu falei, não, eu só abro se for na vontade, dentro do propósito de Deus. Fora do propósito de Deus, eu não abro. Aí ele falou, você não tem fé, não? Eu falei, não. Eu falei, Deus, me perdoa. Dessa forma, eu não tenho fé, não. Eu falei, não tenho fé. E quando foi em abril, em março, fechou março, irmão, mas eu continuei, não aconteceu nada até março. E o pastor tinha falado que até em março era a resposta que era o sim. E não aconteceu nada, mas eu continuei crendo que... Eu falei, não, é meu. É meu. Tomei posse. Tomei posse. Quando foi em abril, aconteceu o milagre. Meu patrão chegou em mim que ele queria vender a empresa e ele não estava achando comprador. Ele me arrendou a empresa. Ele me arrendou com propósito até de venda. Aí... E nesse período que eu fiquei arrendado, eu levantei recurso suficiente para eu poder, não comprando a empresa dele, eu tive recurso para montar uma empresa para mim. Ah, tá legal. Então Deus fez assim, preparou tudo. E foi maravilhoso, foi bênção na minha vida, adquiri bastante coisa através dali. Você ficou quanto tempo ali com a empresa? Mais ou menos 6 anos. 6 anos. 6 anos. E aí, quando estava tudo estruturadinho e tal, você parou por conta da obra de Deus? Por conta. Como é que foi esse processo aí? E já vinha, né? Até mesmo antes de abrir a empresa, já vinha sempre esse desejo de fazer a obra, sempre. Eu trabalhava final de semana de segurança em eventos de casamento. Mesmo estando ali também, eu conversava muito com meu irmão, que nós trabalhávamos final de semana à noite. Eu falava pro meu irmão, continua firme aí, porque... não sei, nada disso aqui é para mim. A empresa não é para mim. Esse trabalho extra para mim também não é. E eu gostava de trabalhar. Sempre, nunca neguei fogo, não. Vamos trabalhar. Trabalhava. Mas o coração queimava, ardia pela obra, irmão. Aí chegou um ponto em que Deus preparou as coisas. Foi quando veio essa situação de vocês sentaram, você e o Isaac falou de abrir uma igreja em Serrana? Foi aí que começou? Não. Como é que foi isso? Conta pra gente. Porque assim, já vinha um processo desse desejo no meu coração, de fazer a obra. E estando dentro da empresa, querendo ou não, acaba te dando um recurso maior para você sobreviver. E você saindo desse recurso para... depender da obra, é um pouquinho mais árduo. Entra aquela insegurança. Entra. Mas assim, quando eu tomei a decisão, conversando, sempre sendo orientado por ele, tomei essa decisão, eu falei, olha, que isso é de Deus. O Bispo Zezinho também, na época, falou, olha, me alegra muito o coração, porque eu falei, tomei a decisão, estou vendendo a empresa. Aí eu vendi a empresa e comecei a caminhar, mas já fazia o trabalho em Serrana. Tá. Mas fazia como casa de célula, né? Começou com células em casa. Isso, começamos com célula. Até ir pro salão depois. Até ir pro salão. Aí depois abrimos o salão, mas eu já... Isso, abrimos em dezembro, eu tinha empresa ainda. Quando foi em março, eu me desliguei da empresa. Em março agora, desse ano. Aí eu me desliguei da empresa.
E agora a gente está aí. Aí você vendeu tua parte e ficou só na obra. Fiquei só na obra. Como é que tá a igreja lá hoje? Tá bênção, nossa, é bom, né? As pessoas às vezes falam assim, pô, irmão, eu sou escravo, eu sou igual o apóstolo Paulo, escravo por amor. Eu sou, como se o senhor estava lá conosco aquele dia lá do pastor Luciano Subirá, aquela frase que ele falou da esposa lá, eu amo te amar. Isso. Eu amo amar você, né? Isso aí é o que eu amo. Eu amo amar fazer a obra, irmão. Isso aí, sou apaixonado pela obra, por Jesus, então... Eu não sei se... Depois, se não puder falar também, depois você manda cortar, eu corto. Mas eu achei interessante o fato que você falou que você vendeu a tua empresa e você vive do recurso do que você recebe da empresa. Isso. Você não vive do recurso da obra, né? Isso. Então, tipo assim, você se doou mesmo, que era o teu sonho da tua empresa, tudo, e hoje você está vivendo com o recurso do que você vendeu a empresa e fazendo a obra de Deus. Isso. Isso é louvável, é interessante. É isso Mas aí. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Então, mas assim, e o pastor Isaac, ele também tem nos abençoado também. O pastor Isaac é uma benção, ele e a pastora Fran, eles têm nos agraciado também. Então, nossa, seria injusto da minha parte também não falar isso, falar entendeu? dele, né? Mas realmente a minha dependência total é desse recurso mesmo. Ai, que legal. Então, tipo assim... Eu falo assim, confiar em Deus, né? Você crê que... Porque vai acabar, né? Vai acabar, mas você crê que Deus está no controle, Deus está né? no controle de tudo. A minha esposa, às vezes, ela fica alegre. Eu falo, confia, fica em paz. Deus faz a obra. Mas eu acredito que Deus vai te honrar muito ali. Amém. Na igreja em si, como igreja vai crescer. Porque você está plantando algo que é um sacrifício teu, né? É algo assim que te custou e Deus sabe disso, né? Sim. Você não precisa fazer isso para mostrar para ninguém. Eu só senti de falar porque eu achei muito bonito. Quando você me contou, a gente estava viajando, né, para ir para o congresso, e você me contou, aquilo mexeu comigo, eu achei interessante. Eu acredito que Deus vai te honrar muito aí, em nome de Jesus. Amém. Teve alguma experiência sobrenatural assim, que transformou tua vida ou a vida de alguém? Olha, teve várias, né? Mas assim, algumas marcam. Eu lembro de um dia, estava numa reunião em oração, né? Chegou o momento da oração. E quando eu estava orando, caminhando no meio do povo, tinha uma criança mais ou menos de uns 10, 11 anos, uma menina, e ela estava carequinha, uma carequinha devido à situação da saúde dela, que era fragilizada. Rapaz, que lá me moveu de íntima compaixão, assim, acerca daquela criança, porque que lá meu coração despedaçou quando eu vi aquilo. Porque o cabelo, querendo ou não, né, é a coisa que a mulher mais ama, né, de ter, né? E eu vi aquela situação daquela criança que lá me cortou meu coração. Irmão, eu chorei com lágrimas. Eu orei com lágrimas. Aqui dentro, assim, eu orei e falei, Deus... Marca, irmão. Isso na onde, Alex? Em Verão? Em Tabirito. Quando estava tomando conta de uma igreja lá, né? Aí aconteceu isso, aí... E é criança pequena? Criança. Aí depois você vê os cabelos crescendo, irmão. É lindo demais. É lindo. Assim, você vê aquele... É algo sobrenatural. É algo você chegou a fazer oração por ela? Orei. Declarando cura. E Deus curou ela. Deus curou ela. Olha que legal. O que ela tinha? Então, na verdade, era uma doença que... Assim, eu não vou lembrar agora. Se eu falar que era isso, aquilo, eu vou estar mentindo. Não lembro. Mas era algo que fez ela perder os cabelos tudo, irmão. Mas aí depois ela... começou restaurando. Então, aquilo lá marcou muito na minha vida. Assim, foi algo... Teve várias pessoas, assim, sendo curadas, pessoas tendo transformação, pessoas, assim, igual, por exemplo, aqui aí Serrana mesmo, por exemplo, um rapaz, um jovem, debaixo assim, da bebida, das drogas. Então, assim, e a gente vê Deus ir lá e buscar ele e transformar. Então, isso aí, essas coisas aí... eu falo assim, é gratificante, né? A gente poder olhar
e ver Deus transformando a vida de uma pessoa, né? Isso que nos move, né? Isso aí é o combustível para a gente falar assim, nossa, eu tô levantando amanhã, eu tô indo para lá para isso, porque Deus vai operar. Deus está no negócio. Deus está no negócio e Deus quer isso, né? Porque muitas vezes as pessoas, mas será que não é de Deus que a pessoa esteja passando por isso? Não, eu não vejo dessa forma, não. Deus quer o melhor para os seus filhos. Amém. Né? Então, tipo assim, o que Deus tem feito, o que nós temos visto ali, milagres. A gente tem um rapaz em Serrana que ele teve a cura de câncer ali, através das orações dos irmãos, claro, da igreja, entendeu? A igreja de Cristo sempre em oração. Uma coisa eu tenho tido experiência junto com a igreja. Às vezes a pessoa traz oração, assim, pedido de oração e eu falo para a igreja, vamos orar. Vamos orar acerca dessa questão. Uma vez trouxe uma situação que um jovem estava desaparecido já fazia 3 meses. Não tinha resposta. Estava desaparecido. Aí eu falei, igreja, vamos orar? Vocês creem que Jesus pode fazer? Não dava 2 dias, o jovem apareceu. Ah, que legal. Então, e é o que a gente foi ministrado lá em Ponta Grossa, né? Que Deus, ele manifesta através de sinais. E esses sinais produzem um avivamento na igreja, né? Sim. E você vê que as pessoas, move elas a orar. Move elas em buscar acerca daquelas questões, né? Então, tipo assim, essa questão de... Igual uma vez chegou um pedido de oração, uma criança que estava internada e os médicos não achavam nada. Não tinha solução. Tinha nada, não achava. E a criança só piorando, ele estava agravando a situação e eles não descobriam. Aí nós orava, a igreja orava, irmão... No mesmo dia ou no outro dia, o médico, achamos a situação. Vinha à tona a situação. Então, assim, você vê esse mover, você vê essas maravilhas de Deus operando na vida das pessoas. Irmão, não tem como você falar, eu vou ficar quieto. Não tem como. Não tem como você falar assim, não, eu quero que Jesus... as pessoas conheçam esse Jesus que nós conhecemos. Esse Jesus que transformou minha vida, que tem transformado a vida de outras pessoas que nós temos acompanhado, nós queremos que essas outras pessoas venham conhecer, essas pessoas que estão longe, né? Essas pessoas que estão sofrendo, padecendo, que estão, às vezes, no leito de um hospital, às vezes até desenganado. Nós conhecemos um Jesus que pode curar. Nós conhecemos um Jesus que pode transformar. Mudar a situação dela. Pode. Ô, Alex, a gente está terminando o podcast, mas eu queria, assim, se você pudesse... você pode, na verdade, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo em casa, direcionado pode ser dentro daquilo que a gente falou aqui, ou algo que Deus tem bradado no teu coração para esses dias. Você virasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem para quem está em casa aí. Amém. Você que está aí, nos assistindo neste momento, deixo aqui um recado assim, para vocês que não há barreiras, não há circunstância, não há muralhas, não há problema que Deus não possa resolver. Muitas das vezes nós atribuímos a Deus os nossos fracassos, as nossas frustrações, pelas nossas decisões. E nós muitas das vezes não refletimos que foi nós que decidimos, foi nós que tivemos essas ações. Foi nós que plantou. Então entenda que o que Deus tem para você é maior do que aquilo que você almeja, que você busca. É maior do que aquilo que passa pela mente do ser humano. Então, esse Jesus que nós estamos aqui falando de hoje, assim como ele transformou, ele fez algo na minha vida que eu falo que se não fosse Jesus eu não estaria vivo, porque eu sei como eu era. E o interessante é que Jesus, quando olhou para mim, ele me chamou para estar no Evangelho, para estar falando acerca da palavra. Quando ele me chamou, ele não chamou pelo que eu era, mas o que eu seria através da vida dele. Através dele atuando na minha vida. Então, da mesma forma, eu digo a você, não olha para o que você está vivendo, por aquilo que você está sendo. Lembra de que Jesus, quando te chama, ele te chama não é pelo que você é, mas sim pelo que você pode se transformar através da vida dele. Então, deixa Jesus atuar na sua vida. Deixa Jesus te abençoar, te resgatar, te transformar, te restaurar, porque eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Amém. Alex, deixa Hoje, se as pessoas quiserem conhecer o teu trabalho lá em Serrana, qual que é o endereço lá? Rapaz, deixa eu pegar aqui agora. Eu lembro, mas é Evaristo, mas assim, vamos pegar que vai ser mais fácil. E alguém pode estar nos assistindo lá de Serrana, lá, quer conhecer o teu trabalho, né?
Evaristo Gonçalves Garrido, número 73, no bairro Santa Cruz ali perto do depósito ali do João de Barro. Vocês estão ali há quanto tempo já na igreja? Vai fazer 1 ano agora em dezembro. Ano. Um ano. Tá, e se as pessoas quiserem te conhecer nas redes sociais? CCTP de Ribeirão Preto mesmo, né? E o teu perfil pessoal? Não gosta? Não tem? Eu não me envolvo muito com isso. Você tá hoje lá em Pastoriano, em Serrana, mas também ajuda o pastor Isaac lá no... Sim, aí eu auxilio ele em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, sim. Domingo de manhã, em Serrana, as reuniões ali às 9 horas da manhã, né? E à noite eu estou com o pastor Isaac ali na Guido Zanello, 1020. Ô, Alex, obrigado, viu, pela tua presença. Eu falo assim que é uma forma também de te honrar pela pessoa que você é, pela pessoa que eu conheci, né? A gente ficou uma semana junto, convivendo junto. O Alex ronca muito, viu, gente? Né? Ficou num quarto lá que foi... Eu não sei disso não, né? Mas tudo bem. Não, eu falei, eu durmo no escuro. Eu durmo no escuro. Mas ele é uma benção como pessoa. Eu falo assim que existem pessoas, né, que parece que a gente conhece e faz uma eternidade, né? Esse é um irmão mesmo de coração. Eu quis trazer você aqui para te honrar e para as pessoas conhecerem um pouco da tua vida, da tua história, né? Então, muito obrigado mesmo. Você poder tá aqui passando e compartilhando conosco um pouco do que Deus está fazendo na tua vida. Hein? Imagina, eu que agradeço, porque é bom compartilhar aquilo que Deus faz na nossa vida. Né? Onde que não havia esperança, né? Olha onde nós estamos hoje. Verdade. Com a graça dele, nós chegamos lá. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado para vocês que ficaram até agora. Não vai embora sem deixar o teu like aí no vídeo, que isso é muito importante. Tem a opção inscrever-se no canal. É muito importante você se inscrever para trazer engajamento ao canal. E compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhecer. Porque o testemunho do Alex, do pastor Alex, pode transformar a vida de uma pessoa. A gente tem tido aqui, né, recebido pessoas aqui, e depois a gente também tem recebido testemunho de pessoas que foram tocadas através do testemunho de cada participante aqui. Então isso é muito importante. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do Senhor Jesus.